Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando de Sul-Americana, Copa Sul-Americana para vocês. E o Vasco, hein, com a vitória magrinha, 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 né? A vitória, né, mínima de 1-0, um placar mínimo de 1-0, melhor dizendo, né, sobre a equipe do Puerto Cabello da Venezuela, que não convenceu o seu torcedor, né? As vaias ao Caliri, né, que é o treinador do Vasco e garante o resultado, né, de vitória, mas o clima continua sendo de pressão para cima do treinador, que nós vamos estar falando muito disso aqui no nosso pós-jogo, tá certo? Então, o time do técnico Fábio Carille, que se recuperou aí, né, se recuperou aí depois de um empate contra o Melgar do Peru, né, na última rodada, na primeira rodada da Sul-Americana, e também contra o Corinthians, né, que a torcida do Vasco reclama até hoje por conta dessa situação aí que o Fábio Carille botou 8 jogadores no banco de reservas, e aí ficou mais complicado ainda com as vaias e saindo de campo pro vestiário com as vaias do torcedor. É brincadeira, né? Mas vamos falar aqui, meus amigos, para a gente falar aqui desse jogo entre Vasco e Puerto Cabello, falando para vocês, gente, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas, e também acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor aos sábados, também na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, e também pelo site radioNSC.com, sábado, 11 da manhã, na Rádio Nossa Copacabana, no nosso Conversa de Torcedor. Repito, radioNSC.com, pelas ondas da Rádio 98.7 FM, também pela Rádio Net e no YouTube do nosso programa, falando de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, nos bastidores do esporte e, acima de tudo, também com muita opinião e também com muito debate para você e ficar muito bem informado para você que está nos acompanhando, ouvinte e também assistente do nosso programa Conversa de Torcedor, tá bom? Vamos falar aqui sobre esse jogo que aconteceu, no jogo que aconteceu em São Januário, meus amigos, no jogo de terça-feira em São Januário, que o Vasco conseguiu uma vitória, né, importante contra a equipe do Puerto Cabello, depois de jogos aí que empatou por conta que recuou, né? O Fábio Carille recuou a equipe no jogo contra o Melgar, né? O time do Vasco se sentiu mais recuado no final da partida depois de administrar o resultado de 3-1, que poderia ter uma vitória, né? Lá em Arequipa, não conseguiu fazer isso, empatou contra o Melgar, perdeu para o Corinthians depois de 8 titulares sendo poupados, e aí que não, digamos assim, que o Vasco ainda não engoliu nessa, né? Nessa situação, não. Ou melhor dizendo, não digeriu, né? E o Vascaíno não digeriu essa mudança, né? Que aconteceu do jogo contra o Corinthians e acabou sendo derrotado. E aí, né, o Vasco, né? Hoje, no jogo aí que aconteceu ontem, melhor dizendo, né, uma vitória importante, um resultado de 1-0, gol marcado pelo Ferreira nos acréscimos do primeiro tempo, inclusive, e não convenceu. Para mim, não convenceu o seu torcedor. E ainda, digamos assim, aí, né? E o Vasco conseguiu uma vitória importantíssima, né? Um importante resultado contra o Porto Cabello pelo placar de 1-0, mas não convenceu o seu torcedor, né? Além do gol do Ferretti, que fez aí para tentar tranquilizar, mas só que não alivia a pressão. Não alivia a pressão aí, não, porque com a atuação superior em boa parte, melhor dizendo, do confronto, os vascaínos tiveram aí dificuldades para definir a partida, dificuldades para definir o jogo, né? E com os venezuelanos, né, conseguindo aí, né, pressionar no final do jogo, e aí o Vasco, né, a torcida do Vasco, jogadores aí sofreram para tentar conseguir manter esse resultado de 1-0, que acabou acontecendo no estádio de São Januário, e as alterações não surtiram efeito, e no final das contas perde a paciência, né? A paciência do torcedor do Vasco vai esgotando aos pouquinhos, né? A paciência do Vasco, da torcida, vai esgotando aos poucos, e aí aconteceu. E as alterações não surtiram efeito, e a paciência do torcedor foi se esgotando
né, por conta do Carille, né, a pedir a saída do treinador e vaiou no apito final. Então, vamos falar aqui do jogo, porque o Vasco teve um domínio em grande parte do jogo, mas o placar magro mostra as dificuldades do time nas finalizações, certo? Coutinho deu 8 chutes, teve uma boa atuação, mas parou em ótima noite do Luiz Romero, melhor dizendo aí. E o Pedro Cabede foi bem, né? Foi bem apenas nos primeiros 5 minutos e nos últimos 15, suficiente, né? Para a torcida perder a paciência e também, né, criticar o treinador, né? Criticar, logicamente, o senhor Fábio Carille, do time do. E o Pedro Cabede foi bem apenas nos primeiros 5 minutos e nos últimos 15, né? E suficiente para criticar, né? Assim, perder a. E o Pedro Cabede foi bem apenas nos primeiros 5 minutos de partida e nos últimos 15, né? E aí foi o suficiente para que o torcedor perder a paciência, diga-se passagem, perder a paciência totalmente e criticar o Fábio Carille, né? Criticando o trabalho do treinador. E os venezuelanos buscaram empate, mas a falta de qualidade pesou. E do lado do Vasco, né? O resultado foi importante para o futuro na Sul-Americana. O Ferretti decidiu mais uma vez, salvando a pele do Carille, inclusive, né? Em que dando mais tranquilidade a um time que tinha dificuldades para furar esse ferrolho na defesa, né? Que tinha a marcação adversária do time do Puerto Cabede. E do lado do Vasco, meus amigos, o resultado foi importante para o futuro da equipe na Sul-Americana e o Ferretti decidiu mais uma vez e deu mais tranquilidade a um time que tem dificuldades para furar a retranca adversária, né? Do caso do time do Puerto Cabello, né? Esse ferronho, né? Que foi quebrantada, né? Por conta do gol do jogador Ferretti também. E o Vasco tem essas dificuldades por conta nessa escalação que o treinador faz, né? O Fábio Carille que fez aí durante jogos que foram disputados. E, inclusive na primeira etapa, né? Inclusive na primeira etapa. Enquanto, quando a parte física pesou, o Vasco caiu de produção. O Vasco caiu de produção. E no banco de reservas, por exemplo, o Dimitri Payet e o Lloyd Augusto foram mal. Foram mal, inclusive. E se a parte inicial foi dinâmica, no segundo tempo, se mostrou picotado e além cadenciado, diga-se passagem. Então, o treinador foi bastante criticado por conta dessa situação que aconteceu no último sábado, por conta que poupou os titulares no jogo contra o Corinthians, né, lá na Neoquímica Arena, que aconteceu pelo placar de 3-0. Então, esse fato que aconteceu foi um ponto principal disso tudo. Então, foi nessa situação aí que os vascaínos ficaram revoltados, né? Ficaram revoltados com a atuação da equipe dentro de campo e teve xingamentos, teve aí e os pedidos de saída do treinador foram mencionados pela torcida Cruz Maltina e no outro lado da história os jogadores do Vasco tendo aí tendo esse apoio ao treinador Fábio Carille nesse momento. Então, temos aí o Vasco que vai encarar no dia 22, agora a partir das 9h30, contra a equipe do time do Lanús. E depois, antes disso, temos aí o time do Vasco encarando contra o Sport, né? Neste sábado agora pelo Campeonato Nacional, né? 9 da noite. E depois a equipe vai enfrentar contra o Ceará e contra o Flamengo no Clássico dos Milhões, né? Que é importantíssimo, mas o Fábio Carille está em pressão, né, diante do torcedor, pelas atuações ruins, que não vem agradando ao seu torcedor, que isso é muito preocupante nessa situação, em tese, do trabalho do treinador Fábio Carille, que chegou agora em 2025 e que agora aí sendo criticado pelas atuações não sendo pífias, né, mas pelas atuações ruins nessa fase dele no Vasco da Gama, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor.
Não esqueçam, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem nossos vídeos e deixem aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecerem, Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube. E não esquecendo, todo sábado às 11 da manhã, temos aí na rádio Nossa Senhora de Copacabana, ao vivo, o nosso programa Conversas Torcedor, pelas ondas da rádio NSC 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, acompanhando as informações do seu clube do coração em primeiro lugar e também com muito debate e também com muita opinião, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau!